Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Estamos aqui nesse vídeo para a gente desvendar a discursiva da FCC. Cada banca tem as suas características, cada banca tem os seus detalhes que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa olhar com cuidado. E é justamente para isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Nosso foco nesse vídeo 100% é FCC. E aí eu vou trazer elementos que vão fazer a diferença na sua preparação, para que a gente efetivamente consiga entender melhor o caminho que a gente tem que trilhar para conseguir uma discursiva nota máxima. De início, quando a gente fala em redação da FCC, quando a gente fala em texto dissertativo e argumentativo na FCC, a gente está olhando para um texto em que você vai ter que defender o seu ponto de vista, tá? Ela pede a defesa do ponto de vista. Diferente de algumas outras bancas, esse ponto de vista pode ser ali o equilíbrio. Quando a gente tá escrevendo, por exemplo, uma redação do Enem, a gente fala assim, olha, não fica em cima do muro, ou é X ou é Y. Para a FCC, essa defesa do ponto de vista, ela também pode ser relacionada aos dois lados, benefícios e malefícios, pontos positivos e negativos, tá? De forma que você tenha que argumentar muito bem, tá? De forma consistente, de forma bastante robusta, às vezes, para que você consiga aí dar esse ponto de vista no texto, tá? Pode ficar tranquilo que ao longo da nossa preparação, você vai ter essa argumentação robusta, você vai ter essa organização textual de forma que o seu texto venha a deixar o examinador consciente de que você sabe o assunto. Porque essa, na verdade, gente, é o nosso objetivo na prova discursiva. É convencer o examinador que você entende daquele determinado assunto, que você consegue defender aquele ponto de vista, que você tem conhecimento sobre o assunto, tá bom? E para isso, né, a gente traz basicamente a estrutura clássica de introdução, desenvolvimento e conclusão. A FCC, né, ela espera de você que o seu texto tenha um começo, tenha um meio, tenha um fim. Nesse fim, eu preciso trazer propostas de intervenção? Não, não precisa. Vai depender do que ela pedir no seu enunciado. Você pode simplesmente, por exemplo, trazer na conclusão uma retomada do assunto e pronto, tá? Quem vai mandar aqui no nosso texto é a FCC e seus enunciados. Você vai ver, eu vou trazer aqui para vocês dois enunciados aqui, duas provas da FCC, e que você vai ver que não necessariamente ela te pede medidas de propostas de intervenção, medidas de intervenção ali no final. Você simplesmente pode trazer ali uma retomada do assunto, ok? Então, isso é em termos de organização. Não se preocupe com um estilo de texto nesse vídeo, tá? Então, quando eu falo introdução, desenvolvimento e conclusão, não se preocupe porque a gente tem aula específica para que você entenda, para que você compreenda essa estrutura dentro da FCC, ok? Agora, o que você precisa entender é o seguinte: as propostas da FCC, elas são consideradas mais difíceis por causa dos seus temas. Os seus temas, eles são mais filosóficos. Os seus temas, eles são mais filosóficos e sociológicos, tá? Eles têm uma abordagem mais de preocupação, de reflexão sobre o mundo atual. Então, esses aspectos fazem com que normalmente os temas sejam mais difíceis. Tanto é que ele traz normalmente uma proposta mais ampliada. E esse ampliada é justamente no que pode ser trabalhado dentro do texto. Por quê? Tem proposta que nem o tema a ser discutido ela coloca. Ela só coloca ali uma reflexão inicial e pede para você se posicionar sobre aquilo. E ponto. Esse tipo de proposta, com certeza, é a mais difícil para o aluno.
A gente vai começar treinando com as mais fáceis, ou seja, aquelas as quais o tema ele tá bem claro ali, e depois a gente vai evoluindo para essas outras, tá? Mas você já tem que entender que você pode de cara ter ali dificuldade em identificar, inclusive, o tema a ser desenvolvido no seu texto. E essa banca ela traz um equilíbrio em relação à nota também entre conteúdo e língua portuguesa. Não é uma banca que vai deixar de lado os seus erros de língua portuguesa. Não é uma banca que vai deixar de lado os seus erros de coesão e coerência. Ao contrário, você será apenado caso você não traga, caso você tenha erros, na verdade, de pontuação, de ortografia, de escolha de vocabulário, conectivos. Então, tudo isso pode ser aí apenado dentro do seu texto, tá bom? Trouxe aqui, então, como eu falei para vocês, 2 exemplos de discursiva da FCC. Olha só esse daqui. Aqui ele traz uma reflexão. Então, olha só. Alguns estudiosos consideravam que há atividades humanas que causam danos irreversíveis ao meio ambiente, os chamados pontos sem retorno. Pontos sem retorno. Há quem defenda, em contrapartida, que a natureza contará sempre com o poder de se regenerar por si mesma, promovendo com isso seu retorno a um ponto anterior de equilíbrio. Agora é o que ela pede para você. Pondere a controvérsia. Exposta acima, escreva um texto dissertativo argumentativo no qual você se posicionará criticamente diante dessa divergência. Então, veja, eu tenho a temática de pronto aqui? Não, eu não tenho o tema ali da redação. Eu tenho uma reflexão. Uma reflexão entre 2 pontos quando a gente trata ali de natureza, de mudanças dentro da natureza. Aqueles que defendem o ponto sem retorno e aqueles que defendem um retorno a um ponto anterior do equilíbrio. Os 2 estão corretos? Estão errados? Olha só, ele pediu para você ponderar. Esse é um tipo de tema que você precisa colocar a sua opinião, mas contrabalanceando os 2 lados. Não necessariamente que você vai chegar a uma conclusão, mas a sua conclusão é justamente: existem os 2 lados, eles precisam ser ponderados e por quê? Por que eles precisam ser ponderados? Porque existem pontos positivos, pontos negativos ali que se contrapõem dentro da discussão, ponto. Ou seja, Patrícia, você vai ficar no em cima do muro? Sim, a própria banca me permitiu isso. Ela pediu para que eu ponderasse. Então, se a gente entender a organização, se a gente olhar para a organização textual, eu tenho uma organização que vai me mostrar essa ponderação. Então, olha só, no primeiro parágrafo eu vou definir o equilíbrio entre o homem e a natureza, a intervenção do homem na natureza. Posso falar sobre Revolução Industrial, por exemplo, posso falar sobre a atuação do homem na natureza ao longo de todos os anos, mas eu faço uma definição em torno desses 2 atores, o homem e a natureza. No segundo parágrafo, eu falo daquela vertente dos pontos sem retorno, né? Então, falo sobre essa corrente que identifica ali a atuação do homem na natureza como uma forma de não haver como ela voltar, né, a sua estrutura. No terceiro parágrafo, por outro lado, né, a gente fala da outra contrapartida. Por outro lado, eu trago aqueles que defendem o retorno a um ponto anterior de equilíbrio, ou seja, né, aqueles que defendem que a natureza é capaz de se desenvolver, de se regenerar. Então, qualquer atuação humana, né? E aí, a minha ponderação, ela pode, inclusive, servir para esse ponto. Não é qualquer ponderação, não é qualquer atuação humana que traz que deixa a natureza encontrar um reequilíbrio, por exemplo, tá?
E no quarto parágrafo, eu faço uma retomada reforçando a tese, né? Essa retomada com reforço de tese não tem medida de intervenção, não tem proposta de melhoria de nada. Não foi, a banca não me pediu isso, então eu não vou colocar. Ela me pediu o quê? Para que eu ponderasse. Então eu vou ponderar na tese, ok? Então, esse é o primeiro tema, eu trouxe um tema difícil, realmente, para a gente ver que às vezes a gente vai ter um trabalhinho aqui dentro da FCC. Por outro lado, o segundo tema, tá? Ele já traz um elemento chave, olha só, eu já tenho o tema, a informação em face do descrédito institucional. Ela tem claramente aqui, ela traz pra gente uma reflexão. Então, a concentração aguda de riqueza em mãos privadas vem acompanhando de uma perda do poder da população em geral. As pessoas se sentem menos representadas. Trata-se, na verdade, da desilusão com as estruturas institucionais, que chegou a um ponto em que as pessoas já não acreditam nos fatos. Se você não confia em ninguém, porque tem que confiar nos fatos. Aí, então, o tema traz a informação em face do descrédito institucional. Por exemplo, um dos pontos que você pode trazer nesse texto é a informação versus a desinformação. A informação, ela vem de fontes seguras, a desinformação, ela vem de outras fontes, mas às vezes vem com a informação, vem com o fato que essa população já desiludida gostaria de ouvir. Ou a informação que essa população desiludida, né, faz com que ela se sinta representada novamente. Então, esse jogo, ele pode ser, inclusive, tratado dentro do texto. Eu organizei aqui o texto de uma forma clássica, pensando nesse assunto, pensando nesses aspectos, e, por exemplo, olha só, eu já trago de cara uma definição no primeiro parágrafo. Definição do quê? Entre informação e desinformação, tá? E tenho que tratar da questão das instituições e do descrédito, tá? As instituições, elas passam fatos, elas passam informações, mas essas informações não têm tanto impacto que deveriam ter, ou as pessoas não levam, né, a ferro e fogo, digamos assim, não levam essa informação à frente porque elas estão desacreditadas, porque elas não se sentem ali amparadas pelas instituições. Terceiro parágrafo. A importância de se escolher a informação e analisar sua fonte. Aí que eu entro com a desinformação. Às vezes, aquilo que é fake news, aquilo que não é um fato, mas é falso, traz o que as pessoas gostariam de ouvir, mas que na verdade não é a realidade. Então a gente precisa, por mais que a população tenha esse descrédito ele tem que ser revertido para que a gente volte a manter ali o ponto, né, de informação dentro das instituições. Quarto parágrafo, conclusão com reforço da tese, ou seja, eu vou reforçar o que eu falei lá no primeiro parágrafo, vou reforçar o que eu disse ali no segundo e no terceiro parágrafo. Vou trazer alguma proposta de intervenção? Não, não está sendo pedido nenhum. Na verdade, está me pedindo uma reflexão, tá? E aí você vai pensar, nossa, Patrícia, mas como que eu vou exemplificar? Que tipo de argumentação eu vou utilizar? Não se preocupa, porque a gente vai ver os tipos de argumentação e nas propostas eu já trago ali as definições, as autoridades, né, os experts, os dados, tudo que você precisa já vai estar na sua proposta como forma de estudo, tá? Aí você pega essas informações aí, já coloca, já faz ali a sua forma de memorização para que você possa utilizar nesse tipo de texto. Mas veja, o importante é você já entender a organização do texto. Um texto clássico, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Essa é a FCC.
Mas eu quero trazer aqui para vocês a questão também da avaliação, para que vocês entendam. A FCC, lembra que eu falei que ela tem o equilíbrio entre conteúdo e língua portuguesa? E é justamente esse equilíbrio que ele fica transparente quando a gente olha o padrão de correção da FCC, que é isso daqui. Ela vai analisar o que, Patrícia? Ela vai analisar o tema, então o conhecimento que você tem sobre o tema. Ela vai analisar a questão de coletânea, então de linguagem lógica, né, coesão e coerência, e também, tá, as informações e os argumentos do texto. Eles são convincentes? Eles trazem realmente, eles agregam para aquela argumentação? Ela vai trabalhar com estrutura. Manteve a estrutura do texto dissertativo e argumentativo? Existe coesão interna? Existe sequência lógica? E por fim, expressão, tá? Expressão, então, desenvolvimento linguístico e domínio da norma culta formal, tá? Então, esses 4 aspectos, eles estarão na sua correção da FCC, porque a gente tem que entender que é assim que ela vai corrigir o seu texto. Então, o seu texto, ele tem que ter, ele não pode ser superficial, você vai precisar aprofundar o assunto, você vai precisar trazer argumentos convincentes, não esquecer da estrutura clássica e também olhar para a língua portuguesa. E aqui, né, a FCC, ela tem um ponto-chave que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu já vi muito aluno desesperado porque não olhou para esses detalhes. Ela é clara, transparente e assertiva quando ela fala em dar nota 0 à prova, tá? Alguns pontos são do que a gente já sabe. Então, por exemplo, fugir da modalidade de texto. Então, ao invés de um texto dissertativo e argumentativo, você colocou um texto narrativo. Não, né? Então, não atender aos critérios da proposta, tá? Apresentar um texto não verbal, assinado fora. Identificação do candidato, também o que a gente conhece. Em branco, olha só, letra ilegível ou incompreensível, tá? Isso daqui é um problema, tá? Então, se você tem problemas com letra, se você tem problemas com letra, se a sua letra é de difícil entendimento, cuidado, tá? Cuidado, treina, porque se o examinador falar que a sua letra está ilegível, ele não vai corrigir e ele vai te dar nota 0, tá? Claro, com possibilidade de recurso, mas até a gente conseguir ali fazer com que a banca mude a opinião dela, é melhor a gente garantir que você está com uma letra que é possível, sim, ser lida, ok? Então, pensando nisso tudo que eu falei, da avaliação, pensando no tipo de texto, nos argumentos, etc., a gente tem que trabalhar e a gente vai trabalhar aqui, estamos, na verdade, trabalhando aqui nesse curso em 3 vertentes. Nós estamos trabalhando com estrutura, que são as próximas aulas. Você vai trabalhar com o conteúdo também dentro das propostas e vamos trabalhar com língua portuguesa dentro ali das correções individualizadas, tá? Dentro das correções a gente também faz a análise da língua portuguesa. Então, o estudo ele deve focar nesses 3 pilares. A gente não pode deixar escapar nenhum detalhe, justamente porque cada ponto ali vai aumentando a sua nota. Nosso objetivo aqui é que você consiga a nota máxima. Para isso, a gente tem que trabalhar nessas 3 vertentes, tá? E para finalizar, quero deixar aqui com vocês essa mensagem, tá? Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. Não deixe a FCC te vencer. Ao contrário, você está se preparando para lutar de frente com ela, para fazer ali o seu melhor na prova discursiva, tá? Ela não vai te vencer. Você tá aqui se preparando, entendendo, compreendendo, vai começar a praticar para que a gente chegue
e coloque você aí nota máxima na sua discursiva. É para isso que a gente está aqui. Então, a FCC não vai derrubar ninguém, ao contrário, você vai lutar de frente com ela e vai ter nota máxima na discursiva. Acredite e lute para isso. E é isso. Agora que a gente já entendeu sobre a FCC, as suas peculiaridades, é hora de você estudar a parte de estrutura textual para começar a praticar para essa discursiva. Grande beijo e até mais.